Nem Lula, nem Bolsonaro. Para mim, nenhum dos dois é o político mais lúcido do Brasil. Para mim é outro político. Daqui a pouco eu vou te falar quem é. Por que, que eu acho que nenhum dos dois são os políticos mais lúcidos? Porque nenhum descentralizou o poder de Brasília. Eu falo de dar mais poder para os estados e tirar lá de Brasília. Ao contrário, principalmente o Lula está centralizando cada vez mais o poder lá, com essa reforma tributária dele e outras medidas que já foram passadas. Com o poder tudo centralizado lá em Brasília, os governadores não servem para nada praticamente. As decisões ficam todas lá. Eles não escutam a gente, porque Brasília é muito longe. Quem tem condições de protestar lá em Brasília? Pouquíssimas pessoas. O cidadão médio vai protestar lá em Brasília? Não vai. Por isso que o poder tem que vir centralizado para os estados. Esse é um dos motivos. E você vê, e você na verdade não vê ninguém defendendo essa descentralização de poder. O maior problema do Brasil, ao meu ver, hoje é isso. É o poder centralizado em Brasília. Por quê? Porque você acabando com esse problema, tirando o poder de lá, todos os outros problemas que o Brasil tem, aos poucos vão sendo resolvidos. Saneamento básico, fome, impostos elevados, burocracias excessivas, aos poucos vão sendo resolvidos. Mas se não é Lula e nem Bolsonaro, para quem? Quem que você acha que é o político mais lúcido desse Brasil? Para mim é o príncipe brasileiro. O Brasil tem um príncipe. Deixa eu falar o nome dele aqui, que eu não sei todo não. Para mim é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu pessoalmente não sei muito sobre ele, vi algumas poucas propostas dele, fala algumas coisas bem coerentes, mas como se você viu tão pouco dele, você já fala que ele é o mais lúcido, porque ele é o único que eu vi defendendo essa pauta e eu vou mostrar para vocês. Só por essa fala que eu vou mostrar, eu já considero ele o mais lúcido do Brasil. E eu preciso que você veja isso, vê se você concorda comigo. Essa reforma tributária, ela vai centralizar o poder lá em Brasília. Os estados e municípios antes podiam discutir impostos estaduais, que era o ICMS, e o municipal, que era o ISS. Cada estado e município definia seu imposto. Era o último poder que os estados tinham. Eles não conseguem definir crimes, eles não conseguem definir um código civil, entre aspas. Então o único poder que eles tinham era esse. E agora, Brasília, com a reforma tributária, vai centralizar tudo lá. E olha só o que ele fala a respeito. Vamos fechar essas assembleias, vamos fechar as prefeituras, não servem para mais nada. Se você tirar a competência tributária das assembleias locais, prefeitos e governadores, e do Congresso Nacional, eu vou argumentar como cortador de custos, vamos fechar essas assembleias, vamos fechar as prefeituras, não servem para mais nada. Isso já aconteceu na Europa, quando unificaram a moeda. Para que servia então o Banco Central e a dinâmica de discussão em cada um dos países? Eliminou-se os bancos centrais de cada país. Será que é isso que eles têm em mente? Eliminar toda a estrutura política rival do governo central? Eu acho que sim. É um efeito político pernicioso. Isso aqui não é uma reforma tributária, isso aqui é uma reforma política de controle absoluto. É isso que está em jogo. É engraçado você pensar que é o príncipe falando isso. O natural era você pensar que ele queria centralizar ainda mais o poder e pedir aí aos poucos que a monarquia voltasse. Esse é o natural de você pensar, só que você vai ver o que ele defende, é o oposto disso. Ele defende muito corte de gasto, ele defende muito a liberdade e principalmente isso, a descentralização de poder. Eu concordo plenamente com ele. E ele é o único político que eu vi acordado para isso, lúcido. Por isso que eu disse lúcido. Talvez eu não concorde com tudo que ele diz, mas ele é o único que eu vi até agora defender isso. Eu quero estar errado, quero que você me mostre mais alguém que está defendendo isso. Eu vou fazer questão de compartilhar o máximo possível. Esse vídeo mesmo, já é a segunda vez que eu mostro ele aqui no canal, porque é um dos vídeos mais lúcidos que eu já vi um político falar, argumentar na internet. Não só na internet, que eu já vi um político comentar. Esse é um dos discursos mais lúcidos que eu já vi. E quando a gente ficar brigando entre esquerda e direita, o nosso inimigo, que é o governo federal, vai continuar esmagando a gente de cima para baixo. Não adianta a gente ficar nessa disputa. Enquanto o poder está tudo centralizado lá, eles fazem o que eles quiserem. Lula e Bolsonaro, muitos deles têm um projeto de poder. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que eles tenham. Eu posso estar errado. Tomara que eu esteja errado. Mas o que eu vejo é que eles têm um projeto de poder.
Eles não têm um projeto de mais liberdade para o Brasil inteiro, vão tirar o poder do governo central. Talvez eles nem pensaram nisso ainda. Tomara que um dia essas ideias chegam a algum político grande e eles comecem a fazer isso. Porque eu acredito que a saída do Brasil para a gente se tornar o país mais desenvolvido do mundo é essa. Porque eu acredito no Brasil. A gente tem potencial para ser o país mais desenvolvido do mundo. Vai ser em pouco tempo? Não, vai demorar. Talvez vai ser no fim da minha vida que eu vou ver isso. Mas eu acredito que a gente tem potencial para isso. Temos potencial para superar os Estados Unidos, China, esses países tudo, deixar isso tudo comendo poeira. Nós podemos. Eu acredito. E você acredita? Vem lutar comigo, cara. Vamos lutar aí pelo federalismo. Vamos lutar pela descentralização de poder. Mais Brasil, menos Brasília.